A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Alô, alô, meu povo, boa noite. Salve quarta-feira, 13 de julho de 2022. Olha nós aqui de novo, gente. Eva 794. E olha quem tá aqui do meu lado hoje. Figura ilustre, hein? Gostaram, gente? Olha que beleza. Mais uma das obras aí, né? Produção da Betinha aí, em parceria com a espiritualidade. E essa aqui, gente, pensa num negócio que foi ligeiro. Foi rápido demais. Eu tô impressionado, né, com a rapidez que essa tela chegou, né? E hoje vai permanecer aqui conosco durante o nosso Eva aqui. Betinha tá repousando a voz ainda, né? Nós combinamos o seguinte, gente, não adianta a gente forçar a barra, né? Já tem recomendação médica, né? Todos os exames feitos aí, agora é recuperar. Então, nós não vamos forçar a barra, só dela estar aqui e conversando, falando, já é um desgaste a mais, né? Então, a gente conta com a paciência de vocês aí. A gente sabe que às vezes falta paciência, né? Ontem eu estava acompanhando os comentários e agora a gente vai falar sobre isso também. Mas é uma caridade também a gente ter essa tolerância aí, né, gente? A questão física, o físico tem que estar bem para que o espírito possa se manifestar na sua plenitude, não é verdade? Muito bem, vejamos aqui quem já chegou aqui para a gente já preparar para acender as nossas lanterninhas. Ó, já tem muita gente aqui, hein? Vamos ver se o Facebook já está normal também. Olha, a Débora hoje chegou cedo, hein, Débora? Que beleza. Hoje ela está de folga da filhotinha. De folga no bom sentido, né? Quem mais já chegou por aqui? A Heloína está aqui. A Ivanise Gerzione está aqui. A Márcia Mendes também. Turminha do Facebook já está chegando. Ilete, boa noite. Neiva Silva. A Adélia é minha amiga lá do meu Goiás. Ana Gambini, menina sumida, tá cuidando das netinhas? Você não some não, minha filha. Sônia Almeida, muita luz para Betinha, obrigado. Vera Scheffer também por aqui. Rosa Bueno, Lilica, Mitico Hirose. Iraí, Jarletcher Boes, passou depressa aqui, gente. Arlete, suas encomendas já estão a caminho, viu? Daqui um pouquinho você já vai estar uniformizada aí do Eva. Lenir da Silva já está aqui, Maria Conceição também, Osmarina Arraes, Dona Margaridinha, Maria das Graças, Silvana Moreira, Nadir Castro, hoje é o dia mais importante de todas as nossas vidas, sempre assim. Carmen Viviane, Sidenir, seja bem-vinda, Marcelo Rosa, tá aqui próximo da gente, né, Marcelo? Tá aqui no DF. Tereza Célio já tá por aqui também. A Carmen Viviane já chegou. Muito bem. Gente, é o seguinte, vamos acender as nossas lanterninhas aqui. Hoje tem algumas curiosidades aqui também. Nós vamos desenvolver esse tema, né? Era para ser ontem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas hoje eu estava dando uma organizada em umas coisas aqui em casa. Sabe, aquelas coisas que a gente vai juntando e não sabe, tem umas que já não tem mais necessidade, outras a gente precisa até guardar melhor. E eu encontrei isso aqui, ó.
Vocês vão percebendo, são vários papéis aqui. E aqui um monte de mensagem, gente, de psicografias. Eu nem li todas, para falar a verdade para vocês, mas eu me deparei com duas, que eu pensei assim, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai conversar nessa noite. Eu separei duas aqui, depois eu vou ler com mais critério aqui, quem sabe a gente compartilha mais com vocês, tá? E uma delas, eu penso assim, ela é muito importante porque foi trazida por um espírito que se apresentou como Adelaide, no dia 24 de maio de 2016, psicografia da Betinha, tá? Uma mensagem bem pequena, o papel já está até judiadinho, eu não sei como é que tá aí, acho que dá uns reflexos, né? É só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Uma mensagem bem pequena. E o Espírito disse assim, ó, na imensidão do tempo, a luz se faz plena e suave. Estrelas se espalham pelo cosmos. Esperanças se desdobram em sonhos. Somos todos viajores do tempo. Somos pérolas de Deus, mananciais de luz e amor. Há um lugar onde nossa alma descansa. Esse lugar é o fim do caminho, onde a luz não se apaga e as estrelas se multiplicam. Caminha buscando a luz. Deus é conosco sempre. Adelaide. Chique, né, gente? Como diria minha amiga Marli Magalhães. Chique demais, né? Esse é um amparo desses espíritos que vêm contar para nós que a vida continua. E o que o nosso destino, gente, é a luz. Vocês perceberam que tem uma luz dando umas refletidas aqui? Tem hora que fica mais dourado, tem hora que fica mais amarelo, às vezes meio avermelhado. No finalzinho, eu vou tirar essa luz para vocês terem mais ou menos uma ideia da cor original. Mas ela não muda muito disso aqui não, tá? É uma releitura que a Liz fez, depois ela vai presencialmente explicar isso para vocês direitinho, né? Ah, gente, ela pediu para dar um recado para vocês o seguinte, que quem gostar da tela, essa tela ela foi feita para o nosso leilão silencioso do Evangelho de Amor. Então nós vamos estabelecer um prazo. Aqueles que se interessarem por essa tela, enviem os lances para o nosso WhatsApp, tá? O telefone, ele sempre aparece por aí, né? Mas é esse número do WhatsApp. Se você tem interesse nessa tela, lembrando que a proposta das telas é que os recursos sejam direcionados, né, para agora a construção do Espaço Jerônimo Mendonça, tá certo? Eu vou até o final do Eva aqui, eu coloco direitinho, eu já estou só aguardando ela me passar aqui qual que vai ser o prazo. E ela tá ali pintando, gente, tem muita encomenda aqui, ela tinha dado um tempo aí nas pinturas, agora com o repouso da voz, ela repousa um chakra, né, e coloca os outros a serviço também dos espíritos, né? O dia inteiro em volta de telas aqui, eu tô com um monte aqui na minha frente, né? Mas essa aqui é uma tela bem especial, né? Só de estar aí uma figura representando Jesus, né, gente, já mexe com a nossa energia, né? E são cores também muito interessantes, são um tom marrom, esverdeado, uma tonalidade azul também, e esse dourado aí. E é muito interessante porque uma parte foi feita com a mão, sabe? Então ela ficou também com umas partes mais relevantes, assim, né? Mais relevadas, sei lá, com um alto relevo aqui. E brilha bastante. Infelizmente a gente não consegue colocar a câmera de uma forma que retrate, né, fielmente a pintura, né? Eu não tenho dúvidas que olhando a olho nu é bem mais bonito do que o que aparece, porque eu tenho uma imagem aparecendo aqui no computador e tem uma aparecendo aqui no celular também. Então eu observo que ao vivo é mais bonito. Então se você, né, se interessou e quiser, né, e puder colaborar, né, com essa obra que é do bem, com esse propósito que é da luz, que é o Espaço Jeromão, pode mandar aí seu lance, não tem limite, viu, gente? Nós não temos exigência nenhuma. Aí a gente sempre lembra que
o maior lance em valor financeiro fica com a tela. E se porventura, né, acontecer de 2 lances do mesmo valor, vai valer o que enviou primeiro, tá? Porque nós já tivemos uma situação aqui, lógico que, né, com a bondade de quem coincidiu com os valores, eles se organizaram e deu tudo certo no final, mas a gente não havia pensado nessa possibilidade de 2 lances iguais, tá certo? Muito bem. Dona Liege já está aqui também, a Cláudia Sanches e Cleia, seja bem-vinda. Elton Reis já concentrado aí, sempre captando algumas falas que ele considera assim relevantes, né, Elton? Muito obrigado. Maria Alice já está por aqui, a Elaine Nascimento também. Muito bem. Gente, ontem, né, nós tivemos que... A Alice marcou uma consulta médica e o médico só pôde atendê-la à noite. Então, nós até imaginamos que chegaríamos um pouco mais cedo aqui, por isso que reprogramamos o horário de entrarmos no EVA para as 21h30. Só que vocês sabem como é que é isso, né? E acabou que enrolou, demorou mais do que o normal, foi solicitar alguns exames e a gente já estava lá mesmo, nós já aproveitamos para fazer, e nós chegamos bem tarde aqui, já não dava mais para organizar tudo, montar aqui para fazer a transmissão, né? E eu estava observando os comentários e eu percebi que algumas pessoas ficaram assim um pouco impacientes. Talvez com razão, né? Eu não vou discordar disso, mas questionar até a questão da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é rigorosa nos horários, no ponto de vista da pessoa, né? E eu vi aquilo e falei assim, gente de Deus, como é que faz? Então, em relação aos espíritos, aí é por nossa conta aqui com os espíritos, né? Mas eu gostaria de pedir, assim, a compreensão de vocês nos perdoem, porque nem sempre a gente vai conseguir chegar aqui nos horários programados, porque a gente tem que cuidar das outras coisas também. Ainda mais quando se diz respeito à saúde, né? Certo? Então, nos perdoem aí se a gente está estimulando qualquer tipo de sentimento ruim aí, né? Especialmente a questão da impaciência. E por outro lado, aí, se você está sentindo isso, aproveita, já trabalha isso em você, porque nós já estamos sendo até um personal paciência para você, não é verdade? Combinado? Então não leve a mal, mas vai acontecer. Imagina aí, ó, 794 dias, quase 800. Então a gente faz o possível, né, para não ter, não tem nenhum tipo de cobrança, não tem mensalidade, não tem dízimo, não tem nada, gente. Para que a gente tenha uma certa liberdade também, né, de quando não for possível, a gente também não vai fazer aquilo que a gente não tem competência, tá certo? E isso não nos tira qualquer estímulo, né, pode ter certeza disso, nós não vamos deixar de estarmos aqui, mesmo que for 10 horas da noite, mesmo se tiver que pôr TBT um dia ou outro, mesmo se a gente tiver que gravar e depois postar aqui para vocês, nós vamos continuar, porque nós precisamos disso, tá bom? E a gente espera que vocês, né, compreendam isso, e eu sei que compreendem, né? Às vezes a gente está vivendo alguns momentinhos na vida que nos deixam assim, um pouco mais ansiosos, não é verdade? Muito bem. Jéssica Balbueno já está aqui. Vamos lá, gente. Hoje nós escolhemos como tema, vocês já devem ter visto aí, né? Diante dos desencarnados. Esse tema, gente, ele também, assim, é muito difícil de você delimitar. Então, nós vamos desdobrar esses temas. Nós já mostramos para vocês aqui, acho que há uns 2 EVAs atrás, né? Uma programação que a gente fez dentro da temática da morte, do desencarne, né? Mas mesmo dentro de alguns títulos, nós vamos precisar fracionar. Por exemplo, o tema de hoje, nós já definimos que amanhã a gente vai ter que fazer uma abordagem um pouco diferente na mesma linha de raciocínio. Então, nós definimos hoje como diante dos desencarnados e amanhã a gente vai trabalhar respeito aos desencarnados.
tá bom? Um mais voltado assim para os entes queridos, né? Aqueles que desencarnaram, que a gente tinha uma ligação afetiva, né, jamais desenvolvida, e amanhã essa questão das vezes a relação nossa com aqueles irmãos nossos que desencarnaram e que a gente ainda, né, não conseguiu estreitar as nossas relações. Mas a lógica é a mesma, né? Como nós devemos nos portar diante dos desencarnados, começando, né, por aqueles que nos são mais caros, que a gente já conseguiu estreitar os nossos laços aí de amor, não é verdade? Então vamos lá. O livro que nós escolhemos para a noite de hoje é um livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Na Era do Espírito, e a mensagem de Emmanuel. E essa mensagem é uma mensagem interessante porque o Emmanuel trouxe a mensagem e irmão Saulo, logo em seguida, no mesmo momento ali, também complementou com uma outra mensagem que está na sequência do livro. A nossa base será a mensagem de Emmanuel, mas nós também selecionamos aqui alguns pontos colocados por irmão Saulo, porque eles são totalmente em concordância uma mensagem com a outra. Mas essa mensagem tem um detalhe aqui, que o Chico Xavier, ele recomendou a mensagem. Então, muitos dos livros do Chico, as mensagens, ele deixou algum escrito relacionado ao momento da psicografia, né? Como ela chegou, qual era o contexto ali, o que havia ocorrido. E eu faço questão de trazer as palavras do Chico, que dizem assim, ó: diversas pessoas que nos visitavam pela primeira vez haviam perdido entes queridos. 2 senhoras choravam intensamente solicitando algo que as consolasse após a desencarnação de filhos amados. Aberta a reunião, os estudos recaíram no item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja leitura e interpretação foram um brando consolo em auxílio de nós todos. Ao término das tarefas indicadas para a noite, o nosso amigo espiritual de sempre, por nosso intermédio, escreveu a mensagem que lhes passo às mãos. Então ele encaminhou essas mensagens, né, para os editores, que depois organizaram e publicaram o livro. Então, olha só. Antes de chamar Emmanuel, então, né, para a mensagem que o Chico comentou aqui agora, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, pelo menos um pedacinho dele, né, um item relativamente extenso, que é o item 21 do capítulo 5. O capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos. E o item 21 trata de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. O espírito que assina essa mensagem é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Ela chegou em 1863, Sanson, ou Sanson. Eu não sei qual a pronúncia mais adequada. Se aí tiver alguém que saiba, né, que por gentileza escreva aí. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja por simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser.
se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Vou pular um trechinho aqui da mensagem e vou lá no finalzinho, para depois a gente já partir direto para a mensagem de Emmanuel e irmão Saulo. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos. Seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Gente, irmão Saulo diz o seguinte, isso aqui é interessante, é uma curiosidade, né? Ele explica que o companheiro espiritual que assinou essa mensagem, que eu acabei de ler aqui, uma parte dela, né? Do item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, foi um ex-materialista que se converteu ao Espiritismo lendo o Livro dos Espíritos, e que esse companheiro foi amigo constante de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, olha só, hein? Colaborando com a codificação, um espírito que, enquanto encarnado, estava ali, junto com Kardec, colaborando na codificação da doutrina espírita. Desencarnado, eis que ele permanece e vem acrescentar informações num item dos mais importantes, que é essa questão das mortes prematuras, né? Do desencarne de entes muito queridos nossos, que nem sempre a gente está conseguindo reagir adequadamente. Então, irmão Saulo diz o seguinte, que Emmanuel, né, aproveitando, né, o recado do espírito Samson, adverte que os nossos mortos, gente, os nossos desencarnados, necessitam de nossos bons pensamentos, de nossas preces, mas não do nosso desespero, que só serve para fazê-los sofrer. Então, eu não tenho dúvida que tanto Kardec, por meio da codificação, e aí quando eu digo Kardec, né, eu já estou inserindo aqui todo o grupo de espíritos que colaborou com a codificação, quanto Chico, e aqui também eu digo, olha, todos os espíritos que participaram das psicografias do Chico. Gente, esse povo conhece muito bem a humanidade que está encarnada sobre a superfície da Terra. Conhece muito bem a humanidade que se encontra na erraticidade, ou seja, no orbe terrestre, só que sem o corpo físico. Então, são espíritos que conhecem essa realidade. Então, quando eles vêm fazer um alerta para nós, que nós precisamos ter mais razão com as nossas aflições, não apavorarmos tanto quanto nós apavoramos, nós precisamos aprimorar essa nossa fé, essa confiança no Criador, né? Que Ele não tem vamos falar, esse critério de ficar ali, vou castigar esse aqui, vou retirar o filho daquela mãe ali porque eu não gostei dela. Não. Eles sabem que nós ainda reagimos assim. Então eles vêm até nós, caridosamente, para nos dar um norte. Fala assim, olha, e se você observasse isso? E se você levasse em consideração isso ou aquilo? Eles não negam as dores, de forma nenhuma. Se tem uma coisa que a espiritualidade maior faz, é respeitar sentimentos. Mas eles não estimulam aquilo que não faz sentido mais. Então eles apontam para nós
conhecimento de causa para que nós nos libertemos por meio do conhecimento da verdade que se desdobra numa fé que questiona e que obtém resposta da vida. Então, olha só, o assunto de hoje, eu tenho certeza que diretamente ele vai servir para muitos de nós. Porque a gente não precisa mexer nisso, né? Mas nós já tivemos muitos depoimentos aqui de mãezinhas cujos filhos retornaram ao mundo espiritual. Algumas já estão um pouco mais num processo de aceitação da situação, porque já entenderam, já conheceram, já compreenderam e já estão no processo de aceitação. Outras nem tanto. Outras já estão dando aula de espiritualidade, porque já entenderam o processo, compreenderam, aceitaram e já estão agindo. E pode ser que muitos de nós venhamos a experimentar alguma situação nesse sentido. Eu não estou me referindo somente a filhos, tá, gente? Nós estamos falando aqui de mortos amados, tá? Esse é o título da mensagem que Emmanuel trouxe pela psicografia do Chico Xavier. Então, de uma forma ou de outra, para todos nós é importantíssimo, quanto mais a gente aprender sobre isso. Em outras situações, quem sabe não é um colega de trabalho que estará vivenciando uma realidade dessa. E talvez ele tenha a nós ali como um agente de esclarecimento. Não é verdade? Então, vamos lá. Emmanuel agora, né, do livro Na Era do Espírito, Mortos Amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. É o que eu acabei de dizer, gente. A dor, ela é real. E não tem tamanho, não tem dor maior ou dor menor. A gente sempre repete isso aqui porque aprendemos isso com a espiritualidade. Não tem dor maior ou dor menor. Não se compara tamanho de dor. Tem a sua, tem a minha, tem essa, tem aquela, tem outra. E nesse caso aqui, Emmanuel está fazendo uma comparação para dizer o seguinte: olha, numa situação dessa, realmente é uma dor muito intensa. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Sabe aquele choro para dentro? Parece que tem um estoque de lágrima aqui que não acaba nunca. Porque aquela dor, a impressão que tem é que não vai passar. Então, a primeira coisa que Emmanuel faz é reconhecer isso. Porque você imagina que ali, enquanto o Chico lia essa psicografia naquela noite, estavam ali duas mamães que estavam ali pela primeira vez, duas senhoras, chorando intensamente e solicitando um consolo, porque elas consideraram que tinham perdido entes amados. Então, o cuidado que a espiritualidade tem na condução desses assuntos é, assim, muito grande, é de tirar o chapéu, como diria lá no meu Goiás. Mas, mesmo com todo cuidado, eles não se privam de apresentar a realidade da vida que continua. E, ao mesmo tempo, de chamar a atenção daqueles que estão, entre aspas, desarrazoados, como disse agora há pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Mariano, no livro Falando à Terra, mais uma vez, gente, aquela mensagem famosa que sempre está aqui no Eva, que é a mensagem Reflexões, né? Mariano diz assim, ó: enquanto choras o morto querido,
planta uma árvore benfeitora ou faze um gesto de caridade. Tuas lágrimas não terão de todo corrido inúteis. Então, mais uma vez, olha que tudo na vida tem propósito educativo e pode se tornar produtivo. Até a lágrima. Estanca a lágrima com serviço ao próximo. Ele está dando, gente, 2 exemplos, né? E um deles, o que será que ele está dizendo com plantar uma árvore benfeitora? O que será que ele está dizendo com fazer um gesto de caridade? E olha, não são poucos os exemplos, né, Feliciana? Boa noite para você, Neta Almeida. Não são poucos os exemplos de irmãos nossos, de irmãs nossas, papais, mamães, filhos também, que num primeiro momento derramam grossas lágrimas, né, pelo desencarne dos pais, amigos, amigas, que conseguem transformar esse luto, esse pranto, em árvores benfeitoras, em gestos de caridade. Nós sabemos de empreendimentos gigantescos aos olhos da caridade, que foram erigidos, que foram construídos, estimulados por uma dor intensa. E, no caso, muitas delas originadas por o desencarne de um ente querido, de um morto amado. Eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês sabem. Sabe, às vezes é uma comunidade que trabalha na busca da prevenção do suicídio. E você percebe que ali, como base, o alicerce daquela comunidade foi uma família que conviveu com essa situação. Em outro local, você vai encontrar alguém defendendo a vida, né, esclarecendo as pessoas quanto à questão, né, do problema que é o aborto. E você vai perceber que ali existe alguém que tem uma vinculação com essa realidade, que chorou muito por causa disso. E que agora se dedica, pega essa energia do choro, da lágrima, e transforma em algo útil. Então, quando Emmanuel diz aqui, né, que nós precisamos sentir, nós não vamos negar sentimento, mas já de cara já diz assim, olha, mas cuidado, até aqui tem sentido permanecer nessa dor. Daqui para frente já é escolha. Aí já se transforma em sofrimento. Aí já não é mais evangélico, né? Aí nós já precisamos ter mais cuidado. E ele continua, Emmanuel, dizendo assim, ó, compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, né, apertado, indagando, por quê? Se várias semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Gente, são inúmeros os textos espíritas que recomendam a oração, especialmente nos momentos de dor. Não deveria ser somente nos momentos de dor, né? A oração não deveria ser um remédio curativo somente. A oração mais eficaz é aquela que age preventivamente. Mas, já que nós estamos, né, varando as sombras da saudade, da distância, esse vazio, né, essa vontade de ter aquele sorriso de volta, essa vontade que as palavras toquem os seus ouvidos. Então, já que essa é uma realidade, usa a prece como terapia curativa. Agora,
Gente, sabendo disso, entendendo o que esses espíritos estão dizendo para nós aqui, ó, você deve ter ouvido, né? Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. Gente, quantos pais e quantas mães com os filhos ali, assim, a poucos metros, não estão observando o sorriso dos filhos, muito menos estão escutando as palavras. Talvez o máximo que está acontecendo é chamando para almoçar pelo Zap Zap. E está aqui do lado. Aí depois que desencarna, às vezes a gente quer ter o sorriso e ouvir as palavras. Então não seria mais inteligente da nossa parte encontrar alternativas ou criá-las, né? Para que isso ocorra agora? Quantos filhos ficam, ó, de porta em porta, em casa espírita, solicitando uma carta psicografada do pai, da mãe, do avô, da avó. E aí está o pai, a mãe, o avô, a avó, o marido, a esposa, encarnados. Eles não conversam. Não visita. Eu vi uma reportagem hoje, aí o moço perguntou para o outro assim, quantas vezes por ano... Ele falou assim, você tem o hábito de conversar com seu pai? Perguntou, a mãe já tinha desencarnado. Você tem o hábito de conversar com seu pai? Ele falou assim, não, nem tanto. Ele falou assim, ele mora próximo de você? Não, mas a pessoa assim, com toda condição de fazer qualquer tipo de viagem, do ponto de vista material, financeiramente não falta nada. Ele falou assim, quantas vezes por ano você encontra seu pai? Ele falou assim, umas 4, 5 vezes por ano. Aí ele falou assim, qual a idade do seu pai? Aí ele falou assim, pelo que você conhece seu pai fisicamente, quantos anos você acha que ele ainda dura aqui encarnado? Ele falou assim, mais uns 10 anos. Ele falou assim, pois é. Então, você já parou para pensar que você vai ter, nessa encarnação do seu pai, se isso não acontecer antes e nem com você, você vai ter mais 50 encontros com ele nesses próximos 10 anos? E às vezes a gente não faz nem os 50. Às vezes a gente não conversa, a gente não troca um zap, não troca uma ligação, né? Tá ali junto, mas tá longe, tá distante. Tá do lado, mas não pruseia, não conversa. Não tem um afago, não tem um carinho. Depois que desencarna, aí às vezes a gente quer suprir aquele espaço, aí tá o vazio ali, a gente queria o sorriso, queria a palavra, queria uma orientação, queria uma fala. Então eu estou abrindo esse parênteses aqui, porque é o que eu disse, falar de morte, gente, falar de desencarne, é falar de vida. Então Emmanuel fala que compreende essas dores, mas sabe que tem do lado de lá e do lado de cá, às vezes o espírito está lá, o outro permaneceu aqui, está numa situação complicada, né? Mas ele está dizendo o seguinte, a vida continua, é o que nós ouvimos aqui, ó, somos todos viajores do tempo, somos pérolas de Deus. Se somos viajores do tempo, nós estamos viajando. O que desencarnou, ele viajou, como diria Rolando Boldrin, alguns antes do combinado. Combinado na nossa opinião. A gente não sabe analisar isso. Bom, continuemos aqui. Gente, essa parte aqui da mensagem, para mim, é uma das mais importantes e talvez até a que foi o estímulo principal de nós escolhermos esse tema para hoje aqui, ó, 13 de julho de 2022, tá? Inclusive, hoje, gente, para quem não está sabendo, mas eu acho que vocês já estão sabendo, né? Alguém já deve ter dito, eu não consigo acompanhar os comentários aqui quando nós estamos os dois aqui, né? Mas hoje é aniversário do Pedro Paulo Joventino, né? O nosso querido Pedro, lá da cidade de Goiatuba. Parabéns pro Pedro, né, gente? Nesse sábado próximo agora, dia 16, nós estaremos lá com ele, com a Silene, né? Com as meninas lá. E a gente vai ter essa oportunidade de parabenizá-lo pessoalmente. Eu acredito que
Alguns de vocês estarão lá também, né? Já estou sabendo aí, os passarinhos já me contaram. Então vai ser muito bom. A gente vai poder levar esse abraço, e aqueles que não puderem ir, a gente junta os abraços de vocês também, e levamos embrulhadinho lá e entregamos diretamente no coração do Pedro, tá? A Creuza Vital também está completando ela hoje, viu, gente? Parabéns para ela. Parabéns para a Rita Maria Pereira, que também está aniversariando. A Antônia Muniz, também completando ela hoje. E a dona Eugênia, gente, que é a vovó da Ana Cláudia Vitorino. Pensa num xodó que é essa Aninha, que essa vovó Eugênia, gente. Então ela também está completando ela hoje. Parabéns para todo mundo aí que está aniversariando. E se mais alguém também estiver completando aniversário hoje aí, manifeste-se, né? Conta aí para a gente poder vibrar para vocês. Se eu não conseguir ler os comentários, mas eu tenho certeza que aqueles que estão acompanhando aí, né, desejarão o que tem de melhor no coração aí para vocês, tá bom? E eu desejo sempre que vocês tenham mais serviço. Pronto. Então, olha, agora, atenção. Agora, para mim, essa é a parte mais especial, gente, nessa nossa relação com os desencarnados, tá? Emmanuel diz assim, ó: os que rumaram, os que foram, os que seguiram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Você está entendendo isso? Gente, o que muda? Não tem mais corpo físico, só isso. Sentimento continua, o esforço continua. A necessidade da renovação, de ser melhor, continua. Aí vem a recomendação de Emmanuel: enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio da tua conformidade e de teu amor. Uma amiga minha, eu lembro bem disso, porque nós convivemos por muito tempo e com muita gente, então gente morre, gente desencarna, não é? E no convívio de todos nós aqui, o que não falta é situação que a gente está com gente desencarnando próximo da gente. Amigos mais próximos, outros mais distantes, um amigo do amigo, e assim vai. E eu percebia que essa pessoa tinha uma facilidade muito grande para acolher o luto de outras pessoas. E uma frase que me marcava muito, e que eu ouvi várias vezes ela aconselhando, era dizendo o seguinte: é isso que Emmanuel diz aqui, ó: enfeita a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar. Porque muitas vezes, diante de pessoas revoltadas, né, desesperadas, ela chegava e dizia assim: recorda das coisas boas que você viveu. Agradeça a Deus pelo tempo que Ele permitiu que esse ser estivesse no seu convívio. Permita que ele siga a sua jornada, que ele rume para outros caminhos, porque a sua reação vai ser percebida por ele. E se você assim reagir, isso gerará uma tranquilidade para esse ser. A tua conformidade, o teu amor e a tua gratidão vai ajudar demais da conta. Então, eu sempre que posso, eu compartilho do que eu ouvi várias vezes dessa pessoa. Lembra das coisas boas. Está no velório, está no luto ali, naqueles dias que sequenciam o sepultamento. Vem aquele pensamento de desânimo, de desespero, de revolta, não importa. Substitui isso. A prece vai te dar a força necessária
para você conectar seus pensamentos com as coisas boas, gente. Todo mundo tem uma parte boa, tem uma parte luz. A gente ainda tem a parte sombra, porque a gente vai falar disso em Goiatuba. Mas nós temos uma parte luz, todo mundo tem. E a gratidão. Mas Emmanuel dá um outro alerta. Ó. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Simples. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Se ao invés da gratidão, das boas lembranças, da tranquilidade, da conformidade, do amor, nós estivemos angustiados, revoltados, desesperados e um monte de outros sentimentos negativos aí, a sintonia, gente, ela é automática, porque pensamento é que conecta. Basta que a gente pegue essa situação que Emmanuel está colocando aqui e esqueça a relação de encarnado com desencarnado. Analisa na relação de encarnado para encarnado. Você, que é mãe, pai, que o filho mudou de cidade para estudar, por exemplo. Se você tem notícia que está tudo bem, e o filho está indo bem, não tem nada preocupando, ele está estudando bem, ele está se organizando lá, às vezes ele até está trabalhando, está isso, está aquilo, está namorando, está tudo certo, tá tudo, você fica tranquila. Mas se você perceber que esse menino está angustiado, está depressivo, tá aí, você descontrola totalmente. Isso eu estou falando, gente, no ambiente de encarnados para encarnados. Eu lembro por quê? Porque quando eu mudei de cidade, uns 17 anos, era assim, minha mãe ficava perguntando o que está acontecendo. Aí estava namorando, achava bom demais, falou assim, pelo menos, se está namorando, não está para a rua, não está fazendo arte, tá onde eu sei que tá mais tranquilo, tem uma outra família envolvida no processo que ajuda a olhar, ajuda a vigiar, não é assim? Se aqui, nas nossas relações, e ao contrário também, os filhos, né, em relação aos pais, você está longe, você está morando nos Estados Unidos, você mudou para fora do Brasil, né, você foi transferido de trabalho, seus pais estão longe, estão passando um perrengue ou alguma coisa assim, você desestabiliza. Você não consegue se concentrar e assim por diante. Agora você imagina isso e isso aqui, gente, que às vezes você pode falar assim, não, eu vou ali fazer uma visita então, deixa eu correr lá. Esse menino deu uma febre lá, tá com febre, tá isso, tá aquilo. Vamos lá, maridão, entra no carro aí, compra uma passagem de ônibus, compra uma passagem de avião, faz o sacrifício que for, vamos lá fazer uma visita e tal. Agora você imagina, porque a gente ainda não tem passagem de avião para ir ali no mundo espiritual e voltar. Estou falando fisicamente, porque a gente ainda é muito dessa questão do toque. Então, olha o cuidado redobrado que nós temos que ter para que as nossas aflições não sobretaxem as que já são inerentes do espírito que desencarnou. Porque, gente, como eu disse, nós somos uma parte luz, uma parte sombra. Então, no momento do desencarne, alguma aflição vai tomar conta de mim. Infelizmente, essa é a realidade, porque nós não estamos nos preparando tão bem assim para chegar lá tranquilamente, né? Então aí junta as que o Espírito já traz de si e acrescentam as nossas. Tá entendendo? Então Emmanuel, vamos pensar aqui, Emmanuel estava dizendo isso aqui diante de duas mães que estavam ali chorando desesperadamente. O próprio, aliás, Humberto Campos, no livro Boa Nova, tem uma mensagem chamada Bom Ânimo. Nós já, acho que até trabalhamos ela aqui. Tem um diálogo de Bartolomeu com Jesus, e Bartolomeu vai questionando, e vai tentando arrochar Jesus ali, e Jesus responde. Tá? Chega no momento que Bartolomeu se lembra que a sua mãe partira. Havia pouco tempo que a mãe havia desencarnado, né? E aqui Humberto Campos, poeticamente, né, diz assim, ó, para a sombra do túmulo
E Bartolomeu, assim ainda ansioso, perguntou para Jesus: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus responde: Bartolomeu, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentaremos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo, Bartolomeu, abre as portas de um mundo novo para a alma. Gente, é como se ele estivesse falando para nós aqui, ó. Bartolomeu aqui agora é a Irailde, é a Dona Margaridinha, é a Eugênia, é a Edileuza, é a Célia, é a Olenice, é a Elizabeth, é o Alex, é a Sônia Almeida, é a Adriana Joaquim, é a Magnória. Irmãos, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque, Bartolomeu, que todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Aí você pensa assim, Alex, mas Jesus está falando que eu tenho que semear alegria diante do que eu considero a perda de uma mãe, como é o caso de Bartolomeu aqui. É o que ele está dizendo. O discípulo fiel do Cristo, gente, é aquele que já entendeu que a morte é só um umbral, né? De onde eu saio desse ambiente e passo para o outro, né? Essa passagem, e que Deus é o Pai amoroso, e que ninguém vai ficar órfão, até mesmo aqueles que estão mergulhados na criminalidade de todos os aspectos. Eles chegarão no momento da alvorada de redenção, a noite vai ser vencida pela alvorada na vida de todos. Esse é o momento de testar. Mesmo que nós não sejamos espíritos missionários, né? Mas é o momento das provas da nossa vida. É aí que nós somos chamados a semear a paz, a semear a alegria. É nesse momento da dor. Por isso que eu fiz questão de trazer essa recomendação aqui, que Humberto de Campos consegue narrar com tanta fidelidade, né? Porque ele acompanhou. Lhe deram a permissão de assistir às cenas da época de Jesus ali, para que ele pudesse depois descrever para nós cenas como essa que ele está narrando aqui agora, desse encontro de Jesus com Bartolomeu. Continua Emmanuel, gente. Vamos nos comentários aqui, ver como é que vocês estão aqui, ó. Arlete Arbuessa dizendo que mãe é mãe, que até hoje ela quer saber o que os filhos fazem, onde estão, com quem estão. E mesmo sabendo, né, que todos já estão cuidando da vida aí, né, já independentes. A Neiva Silva falando que o apego é que atrapalha. Nos apegamos, então a separação dói demais. É a realidade. Este desprendimento, gente, até nesse sentido ele precisa ser trabalhado, né? A Eugênia dizendo que com certeza se o filho está feliz, a mamãe fica feliz também, né? Se ele não está bem, a gente também não fica bem. Mas é nesse momento que a gente precisa se manter forte, né? São reflexões que fortalecem a cada um de nós. A Gil Diniz considera que a viagem é sempre difícil para quem fica, por mais que seja grata por essa. É realidade, né, gente? Mais uma necessidade. Nós ainda vamos conviver com a morte enquanto nós não aprendermos a viver. Quanto mais valorizar a vida, menos nós necessitamos da morte. Essa é a grande lógica. Quando nós mergulharmos no amor verdadeiro, nós não teremos mais necessidade desse corpo físico denso. Se nós não teremos mais necessidade desse corpo físico denso, nós não vamos ter mais necessidade que ele morra, porque o espírito não morre.
E é gradativo, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, nós vamos praticando essas coisas que chegam para nós, essas verdades, a gente vai tornando mais sutil o processo. Nós não seremos tão suscetíveis às doenças, nós não seremos tão suscetíveis a uma sintonia com o mundo de provas e expiações. Quem sabe, olha, nós já podemos herdar a terra, um mundo regenerado, onde as dores, as doenças já não impactarão tanto o corpo físico como é hoje. Então tudo isso vai facilitando, a gente vai conseguir permanecer por mais tempo com um corpo, com um organismo físico. A nossa memória, ela vai ser mais de longo prazo, o véu do esquecimento vai se retirando, a gente não vai ter necessidade de repetir aprendizados de outrora, porque a gente já vai trazer isso, é o que está acontecendo com crianças agora, tá? A prova está aí entre nós, ó. Organismos físicos aí, em que infantis habitados por espíritos, que já galgaram um pouquinho mais, que não tem necessidade, eles não dão conta mais de ficar lá, é aí, ó, o bicho já... O bicho no bom sentido, viu, gente? É meu goianês, vocês vão me perdoando aí, não me cancela, não. O bichinho já nasce já falando inglês, japonês, alemão. Você não precisa mais ficar lá, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Não, ele já toca melhor do que Beethoven, né? Já compõe melhor do que Mozart. É assim, já atrás dele, porque é isso, gente. O mundo está caminhando para isso. Então tá tudo interconectado, né? Se a gente continuar nessa vibração desarrazoada aqui, ó, desequilibrada, revoltada, sem querer compreender o que a gente já sabe e aceitar o que a gente já compreendeu, nós vamos continuar nessa vibração onde a morte prevalece, escravizados milenarmente. Aí vem, gente, vem Jesus e mostra para nós, olha, a vida continua, sabe? Se materializa aqui, tá aí os registros. Vem Kardec com o lado científico, um laboratório para comprovar a continuidade da vida, a reencarnação. E nós vamos continuar ainda mergulhados nesses velhos conceitos, desesperados, com toda a base que nós temos de raciocínio? Emmanuel, compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem, na estrada da grande renovação. Chora, quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Lembra o que o Espírito Mariano falou agora há pouco? Que as suas lágrimas não sejam inúteis. Enquanto você chora, planta uma árvore benfeitora ou faça um gesto de caridade. É o que Emmanuel falou. Quanto possível, não é quando, gente, é quanto. Quanto mais, melhor. Quanto possível, as próprias lágrimas transforme-as em bênção de trabalho e prece de esperança. Porquanto, diz Emmanuel, eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem adeus. Então, aquela diferencinha básica, né, de um adeus. O adeus, gente, sabe aquela época do namoro lá, que aí você acabou o namoro, assim, nunca mais, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Adeus, adeus é aquele trem assim, para nunca mais. É diferente você falar assim, tchau, até amanhã. É isso que Emmanuel está falando para nós aqui, ó. Esses seres, esses mortos amados, gente, eles estão à procura de um amor sem adeus. É de um amor que, mesmo com
essa viagem que um ou outro faça em planos diferentes, você só fala assim, tchau, até daqui a pouco. Hashtag tamo junto. Segue daí e eu sigo daqui. E vamos junto. Porque a reunião, gente, nós vamos trabalhar isso aqui num dos temas aqui, ó. Ela pode acontecer. Aliás, ela continua acontecendo, se nós nos permitirmos. Porque o que é o sono? Se não um desdobramento do espírito, que somos nós, que, ó, viaja, enquanto o corpo material repousa. Você põe a matéria para repousar, para recarregar as baterias, né? Porque se não tivesse a recarga da bateria, o corpo não aguenta, né? Dormir é isso, é recarregar a bateria do organismo físico. E o espírito segue. Ele não tem necessidade, o espírito não tem necessidade de ficar dormindo, não. Às vezes até fica, mas é por preguiça. Não é por necessidade. Então, num momento desse, a gente pode estar se reencontrando, trabalhando, aperfeiçoando. Aí você vai falar tchau na hora que você retorna para o organismo físico ali, para despertar. Carregou as baterias do corpo físico? Ó, pera aí agora, ó, até logo, amanhã, até de noite. Fica aí, daí eu vou cuidar de lá. E assim a gente faz. Isso é amor sem a Deus. Não tem sentido mais nós continuarmos insistindo nisso. Então, Emmanuel finaliza aqui a mensagem e eu aproveito, já que agora são 21 horas e 34 minutos, para concluir, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês hoje, viu? Muito bacana, lá de Israel também. Ele é curtinho, mas eu consegui achar ele lá hoje aqui no meu estoque de vídeos aqui da Betinha cantando, um momento muito interessante. Vocês vão ver que chique. Irmão Saulo, então, gente, né, mais um trechinho aqui da mensagem que sequenciou, né, essa reunião da noite aqui, onde Chico Xavier recebeu várias pessoas, mas essas irmãs aí que estavam chorando, né, o desencarne dos filhos. E aqui, percebam o quanto esses espíritos estão ligados com a ciência. Uma mensagem, gente, do século passado, porque isso aqui foi psicografado lá em 1900 e bolinha, né? Eu não peguei a data certinha aqui não, mas é do século passado. E olha o que disse irmão Saulo. Isso aqui, olha, eu vou compartilhar as mensagens nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Se alguém ainda não estiver no grupo, pega aí o telefone aí no rodapé da live aí, tem os contatos aí, chama a gente que nós adicionamos vocês, tá? Você depois pode pegar essa mensagem e pesquisar com um pouco mais de detalhe algumas das expressões usadas por irmão Saulo aqui. Mas ele diz assim, ó, ao longo de mais de um século, os princípios espíritas se confirmaram e continuam a se confirmar através das mensagens dos espíritos que sempre nos assistem. Hoje, gente, aqui nós estamos falando de década de 50, 60 do século passado, viu? Você tem noção do que a tecnologia, a ciência já avançou de lá para cá? Irmão Saulo estava se referindo à ciência daquela época. E mesmo assim, segue. Hoje, a parapsicologia, no capítulo das investigações sobre telepatia e ultimamente sobre as comunicações mediúnicas, comprovou cientificamente a relação mental entre vivos e mortos, referenciando a comprovação já feita anteriormente pela metapsíquica e pela ciência psíquica inglesa. Então, a ciência já comprovou essa ligação mental por um fio que ainda não conseguiu identificar, mas que já sabe que existe, entre encarnados e desencarnados. O que os espíritos já vêm dizendo há milênios e que Kardec registrou isso com toda a competência. Estamos todos na Terra, continua o irmão Saulo, para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira
é a espiritual. Então, gente, será quem chora mais? Hein? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem chora mais? Os desencarnados, quando alguém, um ente querido, reencarna? Ou os encarnados, quando um ente querido desencarna? Eu não sei não, viu? Mas eu arrisco a dizer que quem está despreparado, né? Porque o despreparo, gente, o desequilíbrio, não importa se você está de cá ou está do lado de lá, a reação não é muito diferente, não. Eu arrisco a dizer que o desespero de quem está do lado de lá, quando fica sabendo também que tem alguém que está morrendo de lá e nascendo de cá, é grande. Porque a vida verdadeira é a espiritual. Essa vida corporal aqui, gente, olha, com perdão da palavra, mas isso aqui é uma grande ilusão necessária para que a gente incorpore conhecimentos, aprendizados a nós, né, espíritos. Nós ainda necessitamos dessas experiências. O problema é que a gente não precisava demorar desse tanto que a gente demora. Quantas vezes o espírito passa metade da encarnação aqui num luto absoluto? Isso não é redundância. É só reforço da linguagem. Num luto extremo, ele paralisa as atividades do espírito. Ele continua realizando as atividades da vida material. Levanta, varre casa, faz comida, trabalha. Mas morreu junto com o desencarnado. Ele só está com o corpo físico, a diferença é essa. Mas ele está parado no tempo. Quem vai pagar essa conta? Não tem milagre. Vai chegar um momento que vai ter que acordar, vai ter que despertar. Aí vem uma dor maior ainda para proporcionar o despertar. Infelizmente, é assim. Aliás, felizmente é assim, né? Porque se a dor é a professora de primeira linha, é o recurso que tem. Depois que vem os outros professores e não são aceitos, vem a professora dor. E essa é especialista no despertamento de almas que estão aí empedernidas, se é que você me entende, com o coração congelado. Então, quando o Espírito, lá no item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, destaca um parágrafo para conversar direitinho conosco aqui, ó. Mas vós espíritas. Por que ele não falou assim, mas vós protestantes, mas vós católicos, mas vós outra família religiosa? Não, ele está indiretamente em nós espíritas, porque nós temos um conhecimento privilegiado, gente. Qual vai ser a desculpa, a justificativa que nós vamos apresentar no Tribunal de Contas da nossa própria consciência? Porque você vai apresentar uma justificativa, você vai ser advogado, promotor e juiz do seu próprio caso. E eu também. O que nós vamos alegar lá? A gente não sabia? Será que vai valer para nós as palavras do Cristo? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas eu sabia. Você mesmo vai falar para você, mas eu sabia, como é que eu vou dizer que eu não sabia? Eu sabia, me falaram. Eu estava lá no EVA, dia 13 de julho de 2022, falaram isso aí lá. Estamos todos na Terra para uma breve experiência de vida material, mas a nossa vida verdadeira é a espiritual. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Já não se trata mais de uma questão de crença, mas de uma certeza
milhões de vezes comprovada. Precisamos compreender isso para não nos perturbarmos na vida espiritual com o desespero do nosso amor egoísta. Ô, gente, vocês lembram que tinha 2 senhoras chorando a morte dos filhos lá diante do Chico Xavier. E o Chico lia essas mensagens no final das reuniões. Você imagina? Você consegue imaginar isso? Aí você fala assim, nossa, Alex, é muita falta de caridade desse irmão Saulo falar um negócio desse, hein? Será? Porque às vezes a gente precisa disso. Alguém põe a mão no nosso ombro, assim, não segura a cabeça. Oh, acorda. Presta atenção. Quando eu falo isso aqui, gente, eu estou falando isso para mim, viu? Presta atenção. Esse desespero seu não tem nada com amor. Isso é egoísmo purinho. E você está vinculado com aquele que você diz que ama por seus pensamentos, por seus sentimentos. Eles dedicam amor para você e você emana egoísmo daqui para lá. Não faz sentido isso, gente. Olha, entender um negócio desse aqui, ter a coragem de entender, compreender e aceitar isso aqui é terapia de primeira linha, sabe? Isso aqui cura trauma, sabe aqueles traumas? A pessoa está assim, ó, sei lá quanto tempo, amarrada, presa nesses sofrimentos, nessas dores aí, ó. Essas lágrimas estancadas aí, ó, e não desprende. A hora que você escuta uma coisa dessa aqui, você fala assim, pera, será que o que eu estou chamando de amor realmente não é egoísmo? Será que eu não estou precisando, mesmo que eu não der conta de parar de chorar agora, plantar uma árvore benfeitora, distribuir esperanças por meio das preces, colaborar de alguma forma, caridosamente, com aqueles que estão precisando? Um dia, isso a Elizabeth já contou aqui para vocês, ela estava passando uns perrengues, e ela questionou a espiritualidade numa reunião mediúnica. Os espíritos disseram assim, minha filha, como é que você quer falar de dor sem sentir, sem saber o que é? Aproveita as experiências que a vida está te oferecendo e se prepara para você poder ajudar aqueles que caminham dolorosamente, passeando do seu lado, passeando no sentido de dando espaço, caminhando lado a lado contigo. Então, nós precisamos aprender, gente, a utilizar toda essa experiência nossa, mas é preciso superar para colaborar com aqueles que virão caminhando pelos passos que nós já avançamos. Irmão Saulo finaliza, eles vivem e nos esperam para o reencontro. Aí você imagina isso, em que carão que não vai ser. Eu chegar lá da banda de lá no reencontro, topar seu Zezinho lá, ele olhar para minha cara e falar assim, menino de Deus, ao tempo que você ficou lá naquele desespero, você tá me atrapalhando, rapaz. Eu tava querendo trabalhar do lado de cá, tinha que ficar lá, roda de você lá, preocupado com você. Ou não tem sentido isso que a gente está falando aqui hoje, gente? Então, para finalizar o texto, a gente já seguir para o nosso vídeo aqui. O Espírito Isolino Leal, psicografia do Chico, tá? O mais belo culto aos mortos, no pesar que te alanceia, será fazer da saudade lenitivo à dor alheia. Vamos de novo? O mais belo culto aos mortos, no pesar que te alanceia, será fazer da saudade lenitivo à dor alheia.
Não tem uma frase que diz assim? Acho que até atribuída a Joana de Ângeles. Quem cuida da dor do outro não tem nem tempo para sentir as próprias dores. O mal é o remédio, não é? Muito bom, gente. E aí, dona Selma Sperber? Só já arrumou as malas aí? A turma toda? Gabizinha vai fazer desenho lá em Goiatuba, ao vivo e a cores, no sábado? É verdade isso? Sejam sempre bem-vindos. Gente, olha, quem chegou aí depois, eu vi que fizeram alguns comentários, mas eu não quis interromper aqui os nossos raciocínios. Betinho está recuperando a voz, viu? O cough já está passando, mas agora a médica orientou que ela preserve a voz. Até eu tô tendo que ficar mais calado. Eu já não converso quase nada, sabe? Agora tô tendo que diminuir mais ainda a prosa aqui para ela dar uma restabelecida e retornar de vento em polpa, né? Especialmente a gente quer que ela se preserve bastante para que no sábado lá em Goiatuba esteja tudo bem. Ou talvez até antes, né? Vai depender da reação física aí. Mas eu disse no início que essa tela que está aqui, ó, nosso Jesus, ela faz parte agora do nosso leilão silencioso do Eva, tá? Se você tem interesse, gostou, fez sentido e pode, né, deseja colaborar com o Espaço Jerônimo Mendonça, ofereça um lance por ela. Eu não perguntei a Betinho até que dia que vai ser o lance. Eu vou perguntar amanhã, eu conto para vocês, tá? Mas eu acho que é antes de sábado, já finaliza aqui. Então, aquele que oferecer o maior lance será o Felizardo. Lembrando que toda a tela, gente, ela, caridosamente, a espiritualidade tem enviado uma mensagem também. Eu não estou aqui vendendo mensagem, não. Eu só estou dizendo porque é o que eles estão fazendo, né? E a gente sabe que tem um propósito também. Isso depois vai se tornar aí algum material também educativo, né? Então, atrás de cada uma das telas é uma mensagem direcionada para aqueles que adquirirem. Tá bom? Então é isso. Como nós aprendemos hoje que a prece é uma ferramenta extraordinária, né, para os nossos mortos amados, eu compartilho com vocês agora um momento que nós vivenciamos lá em Israel. Gente, esse local foi muito interessante, ele marcou demais, porque é um local, é um oásis, né? Lembra dos oásis aí? A gente assistia nos filmes, né? Sessão da tarde e tal. É um oásis no meio de um deserto, então é um local que tem água. É uma água límpida, é um córrego mesmo assim que brota de uma montanha assim, a gente pode nadar lá, pode tomar banho. E como é assim, nós saímos, né, na véspera da ida para esse local, nós saímos do Mar Morto. No Mar Morto, 6 horas da manhã, o termômetro marcava 49 graus. Eu tirei retrato disso para vocês terem uma ideia. E aí nós passamos o dia rodando ali, a hora que era umas 3 horas da tarde mais ou menos, eles levaram a gente e deixaram a gente ter acesso ao oásis. E lá a gente pode entrar na água. Pensa numa sensação boa. Num calor de deserto, você poder entrar numa água limpinha e fresca daquela. Assim, foi maravilhoso. Mas enquanto nós aguardávamos o momento em que a nossa comitiva poderia acessar esse local, né, nós tivemos um momento de um culto e um momento de música também. E era um espaço assim, bem amplo. E hoje eu trouxe um vídeo de 1 minuto só, tá? Amanhã depois eu vou trazer outros aí para vocês terem uma ideia da dimensão maior. E a gente fez algumas movimentações ali, né? Aproveitando aquela energia boa. Inclusive, gente, lá é o local atribuído a algumas passagens do rei Davi, né? Alguns salmos, acredita-se, que foram escritos por ali e tal, né? Tem essas informações também. Mas olha que bacana, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho da turma que fez parte dessa caravana pelos caminhos de Jesus. Inclusive, essas pessoas que vocês virão aí agora, elas que receberam, né, as psicografias do alívio.
cada uma das almas, né, e cada um dos desenhos, as gravuras, foram oferecidas, né, para essas pessoas que vocês virão agora nesse vídeo. Então, as psicografias originais e as pinturas originais estão nas mãos de cada uma dessas pessoas aí. Então, a Marlinzinha, o Carlinzinha, a Lília, né, que são mais do nosso convívio aqui, eles têm. Uma hora aí que vocês pedirem, não sei se eles vão querer, mas eles podem mostrar para vocês aí os arquivos originais, tá bom? Então, vamos lá. A melhor oração é o amor. Essa é extraordinária e ajuda demais os nossos mortos amados, tá bom? Vamos lá. A melhor oração, meu amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Viva Jesus! Viva o amor! Viva nós! Vivo Eva! Viu, gente? Que legal! Dessa experiência, já vão pensando aí, hein? Lembra que a gente vai montar uma turma do Eva para Portugal. E os evianos de Portugal, hein? Vocês vão acompanhar a gente aí nas várias regiões desse país maravilhoso? A nossa pátria mãe? Vai ser legal, não vai? Mas lembra disso? O recado dessa canção aí, a melhor oração é o amor, tá? Não esqueça disso. Principalmente nos que diz respeito aos nossos mortos amados. É assim que Emmanuel chamou a mensagem e eu estou utilizando aqui hoje. Amanhã, gente, olha só, respeito aos desencarnados. Esse será o nosso tema. Então, relembrando, né? Hoje nós tratamos dessa nossa relação com os desencarnados, com aqueles que a gente já estreitou os nossos laços, né, espirituais aí. Amanhã a gente quer conversar um pouco sobre essa nossa relação com aqueles que muitas vezes ainda têm algumas desavenças pelo caminho, algumas inimizades, algumas situações que não são tão evangélicas assim, e que a gente precisa aprender com elas, né? Se a gente tem que ter esse cuidado com os entes queridos, imagina com aqueles que nós não conseguimos acertar as coisas enquanto caminhávamos aqui lado a lado. Tá certo? Então é isso. Se fez sentido para você, né, deixa um joinha aí, não te custa nada, vai ajudar a gente a esparramar esse evangelho do amor aí nesse mundão de Deus. E olha aí o recado dessa mocinha aí, ó, toda feliz aí, ó. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, né? Porque sempre que a gente aparecer aqui, você receberá uma notificação aí no seu telefone, no seu computador, no seu tablet. Tá certo? O que mais que nós temos aqui? Se precisar falar com a gente, né? Tá aí o nosso contato. Esse é o Zap Zap, tanto para pedidos, né? Quanto para você fazer o seu lance aí. Já tá chegando, gente. Aqui nós já temos lances aqui, né, para tela solidária aí do Eva, essa tela de Jesus. Deu para perceber? Eu acho que a gente deu uma mexidinha na luz ali agora para diminuir os reflexos. Mas é um dourado, gente. Ele tem umas nuances mais amareladas, mais avermelhadas, né? A lista aqui do lado, gente, já tá falando para mim que é tinta metálica. Então, o metal, ele é reflexível, né? Tá certo falar reflexivo? Ele reflete, né? Principalmente quando tem a luz aqui. Muito bacana. Eu gostei.
Ela não queria, ela queria guardar para pôr lá no espaço de Jeromão, viu, gente? Acho que vai ter que fazer mais um, aproveitar essas inspirações aí para produzir mais. Ela disse que é uma releitura, né? Que ela viu uma imagem e pediu ajuda para os pintores espirituais aí para ajudá-la a reproduzir e tem um toque particular aí. Eu particularmente achei a releitura mais ajeitada do que a original, né? Não estou menosprezando a original não, porque é muito bonita. Beijo, gente. Beijo. Vocês escutaram alguma coisa aí? A pessoa gritando aqui dentro? A voz que ela economizou o dia inteiro, ela acabou com ela agora, nesse grito que ela deu aqui de longe, ó. Muito bem, gente. Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa entregar para Jesus todas as boas vibrações, as boas energias que nós produzimos na noite de hoje, que Ele direcione para os locais de maior necessidade, né? E que nós possamos aproveitar esse restinho de dia, essa noite que vem, para aqueles que estão acompanhando ao vivo, né? Para pensar sobre aquilo que a nossa consciência conversou com a gente na noite de hoje. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a Kardec, a Chico Xavier, a Samson, né? Ou Samson, a Emmanuel, a irmão Saulo, né? Por todas as colaborações que eles deixaram aqui com a gente. E a lista lembrando aqui para a gente, antes de finalizar, lembrar do nosso Pai Nosso aqui, da nossa prece pela humanidade, pelo nosso Brasil, né? E eu vou até fazer diferente, eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente fazer esse final aqui. Faz tempo que a gente não usa essa canção, com a música da Água da Vida, e assim a gente abençoa, né, toda essa humanidade tão necessitada, especialmente os brasileiros e o Brasil, que vivem momentos momentosos aí, né? Nessa solidificação do coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos lá. Prepare as águas. Prepare as suas melhores energias, os seus melhores pensamentos e coloque as suas rogativas nesse instante. Faz maravilhas e vem do Senhor, fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui,
Salve a natureza, né, gente? Que bom. Só o barulhinho dessa água, as imagens, o som dos passarinhos. Tranquiliza, né? Enquanto eu assisti aqui junto com vocês esse momento aqui da fluidificação da água, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, falei assim, ó, vou pedir licença para meus amigos aqui, um pouquinho mais de paciência, porque lembra que eu mostrei para vocês a pastinha de mensagens aqui, de psicografias, que eu achei aqui hoje durante o dia? Eu separei mais uma delas, gente, eu queria ler para vocês aqui, então eu quero... É pequena também, e eu não sei nem explicar como é que isso aqui chegou, porque tá com a minha letra. Mas eu não tenho essas habilidades para psicografar isso aqui. Eu não sei se a Elizabeth foi por meio de uma psicofonia, eu fui anotando. Eu não sei a fonte, mas a mensagem ela é muito pertinente para a nossa noite de hoje. Eu gostaria de finalizar com ela, tá? É uma mensagem de um espírito que assinou simplesmente como DHJU. Certo? E ele diz assim, ó: Paizinho, você é o melhor pai que alguém poderia ter. E mesmo que eu não tenha conseguido dizer o quanto eu te amo, eu sempre te amei. Te peço perdão pelas minhas desobediências, mas no fundo eu sempre te obedecia no que era mais importante. Mãe é mais ligada à filha, mas pai é o grande exemplo. Te amarei para sempre. Estou bem. Não é fácil, mas a dor passa e o amor fica. Não sou eu quem falo, é alguém que me cuida, lê meus pensamentos, sabe dos meus pesares, escreve por mim. Mais adiante, vou poder escrever por mim mesma. Aqui é igual aí. Estou no hospital. Tinha que acontecer. Não há culpados. Só era minha vez. Saudade é sinônimo de amor. Amor não morre. Não deixe de cantar para mim. Preciso e escuto. Não me esqueço de quando me montava nas tuas costas. O bebê cresceu. Mãe, fica linda. Você sempre foi minha inspiração. Família, todos vão partir, cada um no seu dia. Vamos aguardar o grande encontro. Tem gente que não acredita, mas a vida é igualzinha aqui. A única diferença é a saudade. Creio que está tudo bem. Não sinto medo e nem dores. A gente se fala. Beijo. DHJU. Pega o beijo, que é seu. Guarda no coração. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus permitir.